Quem tem mais contra-inteligência hoje? São os governos ou os hackers cibernéticos? Os hackers, sem dúvida. Sem dúvida. Eles estão muito mais avançados que... Governo e empresa. Eu acho que, se você parar para pensar no potencial... Claro, você tem alguns atores-chave no ambiente digital, alguns atores que vão também nessa linha de contra-intuitivo, assim, por exemplo, quem é um grande player no universo do ataque cibernético, da capacidade técnica, um dos maiores potências cibernéticas do mundo, a Coreia do Norte. Uma das maiores potências cibernéticas do mundo, o Irã. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte tem uma capacidade de atacar muito maior do que o Canadá. Tem uma capacidade de fazer ataques, de obter informação, de causar danos, inclusive físicos, à usina hidrelétrica, à usina nuclear, o que quer que seja, maior do que o Brasil. Tá? Então, assim, é claro, tem alguns governos que investem muito pesadamente nessas tecnologias de tanto ataque quanto defesa, mas você vê um fenômeno interessante, por exemplo. Você tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quem está fazendo a maior oposição ao governo russo são atores privados. São células do grupo Anonymous, por exemplo, que diariamente estão vazando dados de dentro das organizações russas. Dados estratégicos, dados muito valiosos, dados de e-mail. Esses são vazados para quem? Para o público? Para o público. Eles colocam isso para expor, para causar prejuízo, para causar dano, para desmoralizar. Tem vários fatores, né? Mas, assim, de novo, conhecimento é poder, né? Então, esse conhecimento está sendo exfiltrado e compartilhado por atores privados. Às vezes é um garoto de 15 anos. Às vezes... Agora foi preso um português, semana passada. Engraçado, ele usava o codinome de Onipotente. Todo mundo achava que era russo, tá? E ele realmente falava um inglês meio tosco e tal. Então, assim, deve ser um russo. O cara era português, ele fundou um fórum aos 14 anos. Esse fórum virou o maior fórum cybercriminoso do mundo. E ele já estava trilhardário, porque ele prestava um serviço, cara. Que louco! Qual o serviço que esse cara prestava? Ele não vendia dado. Ele fazia o serviço de middleman, de homem do meio. Era assim: o Felipe tem uma informação que ele quer vender para o Yeldson, mas eu não sei se ele está enganando. Então ele era o intermediário dessa transação. Aí o cara mandava o dado para ele, ele verificava: esse dado é real. Aí ele dizia para você: pode comprar. Era vendedor. E ele recebia tipo 5, 10% dessa transação. Só que ele transacionava coisa do mundo inteiro. Tem um exemplo de uma dessas? Lembra, assim, de cabeça? Lembro. Já teve muita coisa brasileira vendida lá. Já teve Banco do Brasil, já teve Poupa Tempo de São Paulo, já teve Banco Inter. Mas o cara vai estar em casa e vai perguntar, mas Felipe, como é que o cara consegue entrar no Banco do Brasil? Então, essa pergunta também é bem interessante, né? O sujeito vai entrar numa instituição financeira, seja por uma falha de configuração, né? Hoje é muito difícil, tá? Muito difícil para um ator individual, não seja um estado, né? Um cara que tem... A lógica do hacker é assim, ele está cutucando, ele vai cutucar por onde der, né? Pensa numa concha e você coloca ali as informações, os dados sensíveis dentro dessa concha. O trabalho do hacker ele quer achar o crack, né? A brecha. O furinho mesmo. O furinho, microscópico que seja. Que possibilite, né? Que possibilite o acesso naquela concha. Eu ainda vou voltar para a tua pergunta do metrô, tá? Essa pergunta é muito boa. Aí, o cara quer entrar nessa concha a todo custo, né? Então, vamos lá. Ele buscou um caminho aqui, não conseguiu, buscou outro caminho ali, não conseguiu, buscou outro caminho aqui. Mas agora, veja, eu tenho milhares de variáveis. Por quê? Porque uma instituição financeira, como qualquer outra, ela tem que colocar, ela tem que disponibilizar serviços online, né? Então, se está na internet, de alguma maneira está se comunicando com o banco de dados e tem algum caminho que necessariamente vai estar protegido para que o ator malicioso entre por ali. Tá bom. Só fazer um disclaimer aqui, né? A gente não atestou a veracidade desses dados, tá? Todos esses exemplos que eu falei para você foram casos que os atores maliciosos colocaram à venda. Uhum. A gente notificou as instituições,
mas a gente não atestou, a gente não pegou o dado para estudar se era real ou não, né? Então, assim, só para a gente não fazer nenhuma acusação leviana de que a instituição realmente foi vazada e realmente foi atacada. Mas voltando, como é que ele vai atacar uma instituição financeira? Ou ele vai buscar nessas milhares de variáveis uma brecha, a brecha pode estar na base de dados, a brecha pode estar na frente, na interface, na comunicação, na parte que o usuário vê, na aplicação, no aplicativo. A brecha pode estar na comunicação dessa aplicação com a base de dados. Problema de criptografia, por exemplo. Né? E aí, todo dia é descoberta uma vulnerabilidade nova. Qual que é a corrida dos hackers? É para descobrir a vulnerabilidade que ninguém conhece ainda. Ele chamou isso de Zero Day. É o dia zero.